Capítulo 382 de Black Clover no ar, com a revelação do Espírito da Terra, que é o último dos 4 que faltava ali, né, a obra apresentar pra gente. A volta de alguns ex-integrantes do Olho do Sol da Meia-Noite. A gente teve também referências ao filme de Black Clover, que eu vou falar aqui pra vocês. O filme sempre foi canônico e tem gente que só tá acreditando agora, pelo amor de Deus, hein, gente? E aí, no finalzinho, os elfos chegaram pra ajudar a galera ali, e pra eles eu tenho ali a mesma crítica que eu tive em relação à chegada do povo de Diamond. Mas bora lá, porque esse capítulo foi muito bom, tá? Já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O capítulo começa com o Mars e a Fana na tela, ele trazendo ali uma promessa que ele fez pro Asta lá nos primórdios da história, no capítulo 101, para ser mais exata com vocês, depois de toda a treta que rolou entre eles, entre a Rainha das Bruxas e tal. Naquela ocasião, o Mars prometeu pro Asta que, por o Asta ter chamado ele de amigo, né, que ele ajudaria o Asta em qualquer ocasião. E ali os dois trocaram juras de amizade, prometendo um auxiliar o outro, e aí no 382 agora ele chega para poder cumprir essa promessa, ainda que a chegada dele e do resto da galera tenha sido um pouco desconexa, mas enfim. Mas o fato é que todos eles estão ali não pela salvação do mundo ou do seu próprio reino, mas eles entraram nessa batalha única e exclusivamente pelo Asta. E essa é uma construção que esse capítulo faz do começo ao fim pra gente, sendo que ele é todo focado nos antigos antagonistas que foram impactados pelo discurso e pelas atitudes do Asta e que decidiram mudar o rumo das suas vidas ali por causa dele. Isso porque a forma como o Asta influenciou todos eles impactou profundamente essas vidas, né, desses personagens e mudou a forma deles enxergarem o mundo, estabelecendo princípios que antes eles não tinham. E isso é um contraponto gigantesco entre o Asta e o Lucius, porque enquanto o Lucius precisa impor a força para que as pessoas sigam ele controlando as suas vidas, os seus corpos, as suas mentes, o Asta conquista uma legião de pessoas só por ser quem ele é. E aí dessa forma ele vai ganhando seguidores que vão seguir ele por livre e espontânea vontade. E isso por si só é a maior prova de que o Lucius não vai ganhar essa batalha, eu espero, né? Porque um verdadeiro líder não obriga ninguém a seguir ele, a lutar por ele, nem a morrer por ele. Pelo contrário, o verdadeiro líder conquista a fidelidade e a lealdade dos seus seguidores de forma natural e espontânea, como o Asta faz. Dito isso, eles vão direto de encontro com o Maurice, e aqui é interessante que, anteriormente, muitos deles foram objetos de estudos científicos e bizarros na mão do cara, e agora é meio que um momento de vingança que eles vão ter por ter tido as suas vidas ali e os seus corpos modificados, tão modificados, né, de forma tão antiética, inclusive. E essa forma física do Maurice aqui representa mais do que nunca uma punição moral para ele, porque o pesquisador que sempre tratou as pessoas como materiais de laboratório, agora vira exatamente o que ele sempre produziu, um corpo instrumentalizado, modificado e o mais irônico de tudo, aquele que sempre transformou os outros em monstro, agora é transformado por outra pessoa, fazendo com que o cara que era antes o agente do controle corporal passe a ser controlado, com seu corpo ali transformado numa massa sem forma, com múltiplos apêndices, que simboliza a dissolução da identidade dele, se é que ele já teve, né? Ele é literalmente o sujeito que foi reduzido à matéria, recaindo sobre ele tudo o que ele fez com os outros em forma de penalidade, ainda que ele seja completamente incapaz de reconhecer isso. Porque logo em seguida, ele afirma que os magos de Diamond não são mais necessários ali. Ai, que ódio dele. Ele expõe ali que, além dele acreditar que ele tá no poder, né, as falas dele mostram isso, ele é incapaz de perceber que ele é a cobaia agora, ele é o experimento. Ele mostra que ele continua enxergando o outro ali como um ser inferior e que só serve para ter o seu corpo manipulado por ele. E ele acredita tanto nessa superioridade que ele acha que ele tem, que ele se refere a ele mesmo no passado como uma criancinha, ou seja, ele deixa explícito aqui que as coisas que ele fazia naquela época, os experimentos dele, né, e o conhecimento que ele tinha, não era nada comparado com o que ele conquistou agora ao se tornar um paladino. Ele é bem patético, mas isso deixa bem evidente também o quanto ele tá preso nessa ilusão que o Lucius vendeu para ele. Fora que o desprezo que ele sente por aqueles que ele prejudicou tanto com toda a palhaçada que ele fez, fica bem evidente quando ele chama a galera de fantasmas do passado. Ele fala isso numa tentativa de deslegitimar esses magos, como se eles pertencessem a uma época em que os experimentos dele não fossem tão perfeitos e aquele era um resultado errôneo, né, que ele tentou produzir algo bom e que não ficou tão bom assim, então ele tenta reduzir eles a um erro. Só que aqui ele diz uma frase interessante, ele manda
o pessoal voltar ao pó, ou seja, voltar à terra. E aí no quadro seguinte, quem é que aparece? A possuidora do espírito da terra, que finalmente foi apresentada pra gente, né? Chama Feremena, a mulher, e os diálogos dela que dizem muita coisa pra gente, dela e do Maurice também. A introdução feita dela dizendo que o único fantasma do passado é o Maurice é um reenquadramento que ela faz da posição de todos eles ali, devolvendo logo em seguida o rótulo que o Maurice colocou sobre eles, afirmando que quem ficou no passado foi o próprio cientista. E eu ainda digo mais, tá? Porque ela afirma logo em seguida que eles voltaram mais fortes, ou seja, o verbo voltaram traz a noção de que eles não ficaram no passado, mas que eles conseguiram ressignificar todos os traumas ali causados pelo Maurice e sem a necessidade das intervenções científicas dele, né? Eles foram capazes de ficar mais fortes e aqui existem várias leituras que a gente pode fazer. Eles ficaram mais fortes psicologicamente, talvez porque conseguiram superar tudo, porque eles ficaram mais fortes emocionalmente ao ressignificarem o passado, laços entre eles mais fortes ali, unidos num propósito em comum, ou também mais fortes fisicamente. E obviamente que o ponto principal da fala dela aqui, referente ao aumento da força física, né, ou mágica, como vocês preferirem, porque anteriormente eles eram lidos como fortes por serem frutos de experimentos do babaca. E aí a Feremena afirma aqui que eles conquistaram a força atual sem as intervenções do médico louco aí. Só que as outras leituras também se encaixam aqui, justamente por serem verdadeiras. A própria jornada de vida deles, as mudanças que eles sofreram e que eu já citei, mostram e explicitam tudo isso. Só que o Maurice, quando vai fazer essa apresentação da Feremena pra gente, né, de que ela é a hospedeira do espírito da terra, ele chama ela de obra-prima, ou seja, existe uma grande possibilidade, um grande indício aqui, de que além de todas as outras coisas que ele fazia com os corpos ali da galera, de que ela não tenha sido originalmente escolhida pelo espírito da terra, né? E que ela possua ele atualmente ali justamente por alguma intervenção do Maurice no passado que ligou o espírito da terra a ela. O fato dele chamar ela de obra-prima mostra que o Maurice colocou muito tempo, muito foco ali da evolução da Feremena, provavelmente com o objetivo de controlar ela, igual ele fazia com os outros, principalmente porque o único indício de existência que a gente teve dela até hoje, lá no capítulo 80, mostra uma joia na testa que ela tinha e que provavelmente era a forma do Maurice controlar ela e que hoje não existe mais, não tem mais lá o trocinho. Alguém libertou a Feremena do controle dele em algum momento e eu espero que o Tabata mostre pra gente. Pode ser um flashback pequenininho, Tabata, não me importa, eu só quero um pouquinho ali, tá bom? Me escuta, por favor. Eu até gosto da forma como ela foi introduzida nesse capítulo, mas eu ainda esbarro no problema que eu disse lá no anterior, que é o jeito como o Tabata trouxe a galera ali, só aos 45 minutos do segundo tempo, e aí ficou meio difícil de criar um impacto maior em relação à revelação dela como a hospedeira do espírito da terra aqui, porque na real que eles já deveriam estar nessa batalha há muito tempo, tá? E o mangá ficou aí sem justificar, porque o mundo tava acabando e eles estavam coçando o saco em algum lugar. Se esse capítulo começasse com um flashback curtinho, e a gente vai ver como isso dá certo depois, tá? Dizendo, então foi por isso que percebemos que deveríamos vir, a chegada deles não passaria tanto essa sensação de não ter sido planejada. Mas eu gostei do design dela, é um visual imponente, as cicatrizes no rosto e na barriga mostram que ela é de fato uma mulher que tá habituada a grandes batalhas, então ela passa essa sensação de força que a gente precisa para poder ter um pouco de esperança, né? Porque as coisas não estão indo muito bem. E aí eles vão todos para cima daquela massa de minhocas que o Maurice se tornou, né? Enquanto a Mimosa vai fugindo com o Asta, e o mangá volta por um momento lá no Lucius e no Yuno, e aqui a gente tem uma coisa bem interessante. O Lucius está usando o poder da Príncia, o Dominação Infinita, e faz muito sentido, já que a Príncia está morta e o Lucius tem acesso a todos os grimórios ali de todas as torres, né, incluindo dos magos que já morreram. E isso vem para reforçar o quanto o filme A Espada do Rei Mago é um filme canônico. Eu vou te falar que eu fiquei muito decepcionada com o fandom. A gente cansou de ouvir que o Tabata estava ali juntinho com a produção do filme, fazendo roteiro, escrevendo e não sei o que, e tinha gente que ainda não acreditava, mas enfim, o fato de não ter essa história em um mangá não faz dela um filler. Se alguém tinha alguma dúvida ali, agora acabou. O filme é canônico. Eu realmente achei a forma como o Tabata usou para poder introduzir essas peças do filme, né, esses pontos do filme no mangá, muito bem feita. Isso vai acontecer mais algumas vezes ainda nesse capítulo e no próximo, mas o que eu quero dizer é que ficou bem coerente, não ficou forçado, justamente porque respeita a construção da história que foi feita até esse momento. Então ficou muito bem feito, cara, parabéns, Tabata, muito bom. Como se ele fosse me escutar, né, mas vamos lá. Para combater o exército de peças de xadrez ali da Príncia que o Lucius invocou, o Yuno cria uma chuva de espadas de vento,
preenchidas de antimagia que vai anulando e destruindo o ataque do Lucius. Apesar disso, o Yuno já tá bem detonado, gente. Tá, né, com a cara amarrotada de porrada ali. E é nesse momento que o Lucius invoca a skin, a cara de filho da puta dele, e prova o quão sorrateiro, baixo e sem caráter ele consegue ser. Por quê? Porque ele simplesmente decide bombardear os civis que estão ali no reino e matar eles. Única e exclusivamente para tentar mexer com o psicológico do Yuno. E ele faz isso como? Mandando uma horda de aberrações que ele chama de anjos, né? Mas ele se deu mal, porque o ataque dele foi interrompido pela chegada da equipe de pesquisas do reino, que vão criando uma série de cubos ali, que servem tanto como escudos contra os raios angelicais lá dos bichos demoníacos, quanto também para levar a magia de gel da Sally para poder conter esses ataques, já que o gel dela consegue absorver e grudar ali os ataques dentro dele. Tá, mas como é que eles chegaram aqui? Eles chegaram numa entrada triunfal. A Millie aparece lá falando no instrumento mágico, que é o equivalente a um microfone aqui na nossa vida real. E a chegada tardia deles aqui sim, fez todo sentido, porque ela traz uma informação de que eles demoraram justamente porque eles queriam se preparar para a batalha, porque chegar lá rápido e ter que agir no improviso não ia resultar em benefício nenhum nessa luta. Eles iam morrer, né, para falar a verdade, se fosse assim. E aí vocês veem como um quadro simples, uma mera explicação básica, muda todo o sentido narrativo da introdução dos personagens nesse momento. Parece bobo, mas olha como ficou tão coerente em relação à chegada dos Cavaleiros de Daimon, fala a verdade. Um outro ponto importante é que é a primeira vez que a Millie aparece no mangá de Black Clover, mas ela é um outro ponto lá do filme que o Tabata trouxe pra gente agora aqui. A gente conheceu ela lá na Espada do Rei Mago e ela tá sendo introduzida oficialmente ao grupo e definitivamente, né, aqui no capítulo 382, que não só foi muito bem feito, né, de forma coerente, como faz todo sentido dentro da linha do tempo do mangá e dos acontecimentos do filme. Também gostei muito da forma como o Tabata trabalhou isso, foi muito inteligente. E aí, junto dela, a gente tem a Sally, que já era de se esperar. Se tem pesquisa, tem ela. Tem o Hades ali junto, que é o maluco dos cadáveres, lá do comecinho da obra, e o Valtus também ali de croppedzinho no meio de todo mundo. E o que eles estavam fazendo esse tempo todo? Desenvolvendo uma arma específica que fosse capaz de anular temporariamente o circuito mágico de quem atingisse ali, né? Para poder atingir esses anjos demoníacos, para que, enquanto eles estivessem incapacitados, por pouco tempo, são 5 segundos, mas já é válido, outro mago fosse lá e desse a cacetada mortal neles. Foi uma jogada muito boa da Sally e da equipe toda, né? Vamos reconhecer, fazerem algo desse tipo aí, porque de fato é a única forma dos magos comuns ali, medianos, terem um mínimo de chance contra esses bichos. Eu achei muito legal que essa arma foi inventada com base nas pesquisas que ela fez usando o corpo do Asta, lá de quando teve a batalha contra ela, né, que ela tinha aspira de pesquisar ele, e ele disse que ia permitir que ela usasse o corpinho dele para fazer essas coisas, caso ela parasse de fazer mal para as pessoas. Aqui eu achei interessante porque o Tabata, ele subverteu as nossas expectativas sobre a obsessão da Sally em relação ao corpo do Asta. E aí ele fez o que parecia ser um alívio cômico se tornar ali um recurso tão essencial num momento tão decisivo como esse de agora. E ressalta mais uma vez também que a influência do Asta sobre a personalidade e o caráter deles ali foi muito bem exercida, né? Ex-inimigos que nesse capítulo estão ali como seguidores leais e fiéis pelo Asta. Mas daí, gente, eis que nós temos uma informação importante e trágica ao mesmo tempo. Esses anjos de Satanás aí do Lucius, para eles serem criados, são usadas almas de dezenas de pessoas por anjo, ou seja, a pessoa morre e não pode nem descansar em paz porque ela vai servir de energia para um bicho satânico que tem como objetivo matar outras pessoas. E o tamanho da crueldade, do absurdo do Lucius, não é à toa que eles têm tudo essas caras de cu retorcido, né? Se a minha alma tivesse presa num troço desse daí, a cara ia ser a mesma. Mas enfim, a presença do Hades ali vai trazer essa libertação para essas almas, para que elas não sejam simplesmente eliminadas com o anjo, mas para que elas possam ser libertas de verdade e possam voltar lá para o plano espiritual. Na verdade, ele fala voltar para o céu, apesar de que, na minha opinião, nada disso vai impedir o Lucius de pegá-las de novo lá e criar mais anjos, já que ele está fazendo isso em larga escala aí. Mas o legal é que depois de escutar o discurso no jutsu do Asta lá atrás e decidir mudar o rumo da vida dele, o Hades, né, ele conseguiu alcançar o que ele sempre sonhou, ser reconhecido como um cavaleiro mágico. E ele é ovacionado ali depois de destruir
destruir o anjo, pelos civis, né? Todo mundo começa ali a gritar o nome dele, ficar muito feliz. E esse é um momento incrível, porque o Asta definitivamente mostrou que até mesmo as noções pré-concebidas das pessoas, do público ali, né, podem ser provadas erradas se você continuar escolhendo o caminho certo, como o Hades fez. Agora ele está colhendo os frutos positivos das escolhas boas que ele tomou em determinado momento. E eis que o mangá finaliza com os elfos chegando em, sinceramente, depois da chegada de Diamond, eu não me surpreendo com a chegada de mais ninguém, de verdade. Eu não vou falar nada aqui, porque vai que no 383 tem alguma explicação do porquê eles só chegaram agora. Até porque não se trata de defender só os humanos, né, gente? É sempre bom lembrar que se o Lucius vence, os elfos também vão pro saco. Ou eles acham que o Lucius não ia mexer com eles porque eles eram de outra raça. Até parece, né? Mas enfim, o Patri chega com sangue no olho ali, né? E o capítulo acaba com a Mimosa fechando a jornada de influência do Asta em relação aos inimigos dele e mostrando como o poder do discurso pode transformar inimigos em aliados, e foi totalmente sobre isso esse capítulo inteiro, que eu achei muito bom, inclusive, né? Criando um paralelo ali entre o Asta e o Lucius, em que o Asta impactou tão significativamente a vida dessa galera que agora os antigos inimigos voltam para salvar a vida daquele que proporcionou para eles um novo modo de ser, de pensar e de agir. No final das contas, o Asta foi o terapeuta de uma galera aí, né? Mas é isso, gente. O que é que vocês acharam do capítulo? Conta aqui para mim, e essa semana ainda eu trago do 383, prometo. Beijos. Tchau.